Os sistemas de definição sexual, eles na verdade definem o sexo dos indivíduos a partir da formação dos gametas, mas nem todas as formas de vida definem seu sexo da mesma maneira. Então, existem alguns mecanismos diferentes que podem definir ou determinar qual é que vai ser o sexo do indivíduo, especialmente em se tratando de animais. Nesse caso, existem então sistemas que vão ser definidos a partir da formação gamética. Lembrem, todas as células que vão formar gametas são células diploides nos animais, e a partir desse momento, então, o que acaba acontecendo é que nós temos dentro do nosso conjunto diploide um número conjunto cromossômico de autossomos e um número conjunto cromossômico de alossomos. Então, o A aqui significa o nosso número haploide que nós vamos ter. Então, tem dois números haploides mais um par que vai ser de alossomos. Sendo assim, sempre os autossomos, que são os cromossomos que definem características gerais, características que não têm a ver diretamente com o sexo, estão em maior número, em maior quantidade, e o parzinho que sobrar é o par alossômico, ou par de cromossomos sexuais, ou par de cromossomos gaméticos, ou seja, aqueles que vão acabar definindo qual é que vai ser o sexo do indivíduo. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que o número 2N das espécies vai estar subdividido em um grande conjunto de pares autossômicos e um parzinho que é alossômico. Por exemplo, na nossa espécie humana, esse par alossômico é aquele par que nós conhecemos como X e X, no caso das mulheres, e X e Y no caso dos homens. Os outros todos são os autossomos. Então, existem sistemas de definição sexual diferentes do humano, que são, por exemplo, sistemas que existem para aves, para peixes, para insetos, que vão ser distintos. O primeiro desses sistemas, então, é um sistema de cromossomos chamado de sistema ZW, ou abraxas, ou abraxas. Nesse caso, esse sistema ZW é usado para a maioria das aves e também para algumas espécies de borboletas. Por exemplo, um exemplo simples assim, com um número de cromossomos 2N igual a 10. Então, se eu tiver 2N igual a 10, eu tenho que lembrar que este sistema, o Z e o W, representam os alossomos. Então, nesse parzinho, vai o Z e o W, se estivermos falando de fêmeas, e ZZ se for um macho. Então, a gente deve cuidar o seguinte, que todos os sistemas que a gente for ver e que forem usar o Z em vez do X e do Y, por exemplo, quem usar Z, obrigatoriamente a fêmea é que vai ser o sexo heterogamético e o macho que vai ser o homogamético. O que significa isso? Que a fêmea, nesse caso, ela vai fazer o papel que na nossa espécie é feito pelo macho, que é definir gametas com conteúdos genéticos diferentes, com conteúdos cromossômicos distintos. Por exemplo, para esse caso aqui, as fêmeas, então, vão ser fêmeas que apresentam 8 autossomos mais ZW. Com isto, as fêmeas podem fabricar gametas que apresentam 4 autossomos mais o Z ou 4 autossomos mais o W. Então, as fêmeas podem produzir dois tipos de óvulos com conjuntos cromossômicos diferentes. Nesse caso aí, lembre, sempre que a gente vai formar os gametas, como eles são fabricados a partir de uma meiose, a gente deve dividir os autossomos ao meio e também os cromossomos sexuais ao meio. Então, metade dos 8 autossomos dá 4 autossomos, metade do Z e W vai dar ou Z ou W. Então, as fêmeas, nesse caso, são sexo heterogamético porque fabricam gametas distintos. Já os machos vão ser o sexo homogamético, porque todo macho vai apresentar 8 autossomos mais ZZ. Sendo assim, o macho só pode fabricar gametas sempre que vão ter 4 autossomos mais Z, ponto. Então, o que acaba acontecendo? Os machos nunca fabricam dois tipos de espermatozoides com cromossomos diferentes. São todos eles que apresentam apenas 4 autossomos mais Z. Lógico, esses cromossomos que estão ali não possuem informações genéticas, sequências de nucleotídeos que são idênticas. Mas, em termos cromossômicos, é o mesmo tipo de cromossomo, 4 autossomos e um Z, que é o caso do sexual. Sendo assim, o macho sempre fabrica gametas iguais. Dessa forma, quem vai definir o sexo do filho é a mãe, porque se ela mandar 4 autossomos mais Z e juntar com o do pai, que é 4 autossomos mais Z, vai dar Z do pai, Z da mãe, vai dar ZZ, então volta a ser macho. Agora, se a mãe mandar um óvulo que contém 4 autossomos mais W, e o pai manda 4 autossomos mais E, vai dar ZW e volta a ser fêmea. Então, nesse caso, a definição sexual é por parte do gameta feminino, por parte do óvulo que a fêmea vai liberar. Então, esse sistema
é um dos tipos de sistema. Se por acaso aparece uma questão que nem andou caindo recentemente em provas de vestibular, onde eles colocam uma herança ligado ao sexo em sistemas EW. Tá ligado no Z ou tá ligado no W? Tá ligado naquele que aparece nos dois, que é o Z. Então, sempre que eles disserem ligado ao sexo, ou sex linked, que significa ligado no cromossomo que aparece no macho e na fêmea, o único desses dois sexuais que aparece no macho e na fêmea é o Z. Então, é no Z que vai estar ligado. O segundo tipo de sistema, então, que também usa o sistema com cromossomo do tipo Z, nesse caso, é o sistema Z0. É um sistema similar, acontece em especial para galinhas, tá? As galinhas têm 78 cromossomos, mas eu vou pegar um exemplo simples aqui com 10 cromossomos de novo. Nesse sistema, o Z0, tá? Cuidado, não é ZO, é Z0. Nesse caso, o 0 significa a ausência de um cromossomo. Então, nesse caso aqui, de novo, ó, quem usa Z, a fêmea vai ser sempre o heterogamético. Então, as fêmeas vão ter 8 autossomos mais Z0. Significa que na prática elas não teriam o total de cromossomos, elas teriam um a menos, né? Que nesse caso aqui que eu dei com o exemplo 2N igual a 10, seria 8 autossomos mais Z. Então, nesse caso, ela só tem 9 cromossomos em vez de ter 10. Então, nesse caso, as fêmeas, quando forem fabricar seus gametas, vão ter 4 autossomos mais Z ou 4 autossomos mais 0, que significa falta um cromossomo. E aí, ela fabrica dois tipos de gametas distintos, dois tipos de óvulos distintos. Já o macho acabaria sendo 8 autossomos mais ZZ, como ele era no grupo anterior, no ZW. Quando acontece isso aqui, o macho continua sendo o homogamético. Então, se a gente juntar um espermatozoide desse macho com o primeiro óvulo dessa fêmea, vai dar 4 autossomos mais E, vindo do pai, 4 autossomos mais E, vindo da mãe. Então, vai dar Z do pai, 0 da mãe, Z0 volta a ser fêmea. Tá? Já se a gente tiver 4 autossomos mais E, vindo do espermatozoide do galo, mais 4 autossomos mais E, vindo do óvulo da galinha, vai dar Z com Z, volta a dar macho. Então, nesse caso, de novo, quem é que está definindo o sexo do filhote? O óvulo. Então, a fêmea é o sexo heterogamético, portanto, ela é a definidora de sexo dos filhotes. Então, isso é o que acontece com os indivíduos que usam o sistema Z. Lembre, as fêmeas é que definem o sexo dos filhotes em sistema sexual Z. Já nos sistemas sexuais que usam o X, sendo X e Y ou X0, é o macho que vai definir o sexo dos filhotes. Então aí lembrem do nosso, que é a grande referência, né? Porque o nosso a gente ouve falar a vida inteira do X e do Y. Então, no nosso sistema de definição sexual, o sistema X e Y, e no sistema sexual X0, quem vai definir o sexo dos filhos é o espermatozoide. Então, olha aqui, ó, o primeiro sistema chamado protenor ou X0. Nesse caso, cuidado, X0 para essa situação e Z0 para essa situação são sistemas que definem sexo e não falta de cromossomo que causa mutação. Isso é uma situação à parte que tu pode assistir lá na parte da aula de mutações mesmo para entender como é que é. Nesse caso aqui, a ausência de um cromossomo sexual, ela é considerada normal para definir sexo. Então, no caso do sistema protenor ou X0, que acontece na grande e maciça maioria dos insetos, tipo gafanhoto, por exemplo, nesse caso, vamos pegar um exemplinho simples. O 2N igual a 10 de novo. Com 2N igual a 10, a gente vai ter 8 autossomos mais XX. Agora quem é que é esse? É a fêmea. Lembre, nos sistemas que usarem X, a fêmea é o homogamético. Então, ela vai fabricar gametas que vão ter 4 autossomos mais um X. É sempre assim. O gameta delas, o óvulo delas é sempre assim. Agora, no macho, esse indivíduo ele apresenta o X e o Y. Então, 8 autossomos mais X0, porque nós estamos usando X0, e quando for lá no sistema de definição masculino, para os humanos é X e Y. Então, aqui, 8 autossomos mais X0, sendo que o macho pode fabricar gametas com 4 autossomos mais X ou 4 autossomos mais 0. Quando acontecer isso aqui, juntando o espermatozoide que tem X com o óvulo que tem X, XX volta da fêmea. Quando a gente juntar um espermatozoide que tenha 0 com o óvulo que tenha X, vai dar X0 volta da macho. Então, nesse caso, os machos tendem a ter um número de cromossomos com um cromossominho a menos do que as fêmeas. Por exemplo, se fossem gafanhotos, por exemplo, as fêmeas que são XX vão ter 10 cromossomos
E os machos, que têm então X0, vão apresentar 9 cromossomos. E isso é normal para a espécie deles, e o mais importante, os machos é que definem o sexo dos filhos nessas situações. Então, entramos no nosso sistema, o sistema do tipo XY, ou chamado Ligueus. Esse sistema Ligueus, então, na verdade, acontece para mamíferos, para qualquer mamífero, mas para a maciça maioria dos animais. Então, tem vários tipos de animais que usam isso. Um exemplo importante que tem isso aqui, por exemplo, é a Drosophila melanogaster, que é aquela mosquinha de fruta, né? Nesse caso, que é um bicho muito estudado, porque tem um sistema de definição sexual como o nosso. Então, nesse caso aqui, vou pegar aqui com 2N igual a 46, que é a genética humana, para ficar mais próximo daquilo que a gente conhece. Nesse caso, lembre, todas as mulheres apresentam 44 autossomos mais XX. Então, ó, o grande conjunto cromossômico é de autossomos. Desde o começo é assim. E um parzinho. Só que no caso das mulheres é X e X. Sendo assim, todo e qualquer óvulo que uma mulher fabrique, se é um óvulo normal, ele vai ter metade dos autossomos, portanto 22 autossomos, e metade dos alossomos, portanto X. Sendo assim, todos os óvulos, em termos cromossômicos, serão óvulos que vão carregar consigo 22 autossomos e um cromossomo X. Então a mulher é um sexo homogamético, fabrica sempre gametas com conjuntos cromossômicos iguais. Já o homem é um indivíduo que vai ter 44 autossomos mais X e Y. Então, metade dos autossomos, 22 autossomos, e metade do X e do Y. Então, um espermatozoide pode levar 22 autossomos mais um X, ou 22 autossomos mais um Y, um dos dois. Se ele levar os dois, alguma coisa deu errado, porque ele tem que levar só metade dos autossomos e só metade dos alossomos. Dessa forma, o macho é o sexo heterogamético. Então, vejamos o seguinte. Se o pai manda um espermatozoide que tenha 22 autossomos mais X e liga com um óvulo que tem 22 autossomos mais X, X do pai, X da mãe, volta da XX, volta da mulher. Nesse caso, se o pai mandar um espermatozoide que tem Y e a mãe mandar um óvulo que sempre tem X, então X da mãe, Y do pai, XY volta a dar sexo masculino. Então, nesse caso, a definição vai ser por parte do homem. Lembrando que a probabilidade, nesse caso, para levar o X ou para levar o Y é de 50%. Sempre 50%. Porque pode mandar esse ou esse. Então, uma fêmea, como não define nada, o que vai fazer a diferença realmente é qual dos espermatozoides que está indo. Então, se um pai, na hora de separar o X do Y, não separa e manda o X e Y juntos e junta com o X da mãe, já vai ter um problema. Que vai ser o X da mãe, o X do pai e o Y do pai. Então vai dar X, X e Y. Isso forma a síndrome. Isso é erro. Se o pai, na hora de separar os X, não separar e mandar 2 cromossomos X para dentro do espermatozoide e a mãe manda um X, vai dar X da mãe, X do pai, X do pai. Aí nós vamos ter de novo X, 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 da outra síndrome. Então, esses erros são erros cromossômicos que acontecem normalmente na formação gamética, na meiose. E aí, o que define que tipo de cromossomo que é, ou que tipo de mutação vai ter, é aonde aconteceu o erro, no caso das divisões celulares. Isso é uma coisa que a gente vê na aula sobre mutações cromossômicas. Então, além desses tipos de definição sexual que nós vamos ter aqui, uma coisa importante lembrar, especialmente se tratando daquilo que nós temos para a genética humana, que é o seguinte: as fêmeas, as mulheres, vão levar sempre o cromossomo X e X. Então, durante o processamento lá do nosso desenvolvimento embrionário, o que acaba acontecendo para as mulheres é que as mulheres vão ter 2 cromossomos X. Então, como nós homens apresentamos apenas um X, é normal que as mulheres precisem de um X. E aí, o que ela faz com o segundo? Normalmente ele vai condensar e compactar e vai ficar de canto. Isso é o que nós vamos chamar de cromatina sexual. Por que acontece isso? Bom, existe uma teoria chamada teoria de Lyon que diz o seguinte: já que o homem tem só um X para funcionar, entre aspas, é justo, é normal de se pensar que a mulher também precise só de um X para funcionar. Então, como a mulher tem dose dupla de cromossomos X, em compensação, somente um funciona. Então, esse fenômeno é chamado de compensação de dose. O que quer dizer, por exemplo, que as mulheres, mesmo tendo dose dupla, ela, para compensar o fato do homem só ter um, ela atrofia um dos seus cromossomos X. Então, ela vai ficar com um X e uma bolinha cromossômica chamada cromatina sexual. Se ela atrofiar um que vem do pai ou se ela atrofiar um que vem da mãe, isso pode interferir diretamente
nos tipos de heranças que vão estar ligados nesses cromossomos X. Por isso que uma mulher, por exemplo, que tem a genética nos cromossomos X que ela tem para a definição de daltonismo, sendo um cromossomo X que leva o gene para o daltonismo e o outro que não leva, se ela, por exemplo, num dos olhos, ela, por exemplo, tiver o gene que afeta e no outro olho ela não tiver o que afeta, atrofiado, ela pode ter um olho com daltonismo e outro sem. Então, isso é explicado pela compensação de dose, certo? Isso está direto naquelas heranças lá ligadas no cromossomo X que vocês têm nas primeiras aulas de genética, quando se define que tipo de herança genética a gente tem, que são aquelas ligadas no cromossomo X. Então, nesse caso, fora esses sistemas de definição sexual que tem a ver diretamente com os cromossomos alossômicos, nós podemos ter alguns tipos de definição sexual que não tem a ver diretamente com os cromossomos alossômicos, que não tem a ver com os cromossomos gaméticos ou sexuais. E sim, nós temos alguns tipos de heranças que são diferentes porque o número total de cromossomos é diferente. Ou seja, mexe nos autossomos e mexe nos alossomos no número de cromossomos que o indivíduo adulto vai ter, e não só o gamético. Por exemplo, um sistema chamado haploide e diploide. Esse sistema acontece geralmente com indivíduos que são partenogênicos, tipo a abelha, por exemplo, que a gente vai ter a fêmea, que apresenta um número total 2N de cromossomos, por exemplo, 2N igual a 36, e os machos, que eles naturalmente apresentam a metade do número de cromossomos, nesse caso N igual a 18. Então, quando a fêmea vai reproduzir, ela faz a postura de um óvulo, e se esse óvulo haploide, um óvulo N, um óvulo com 18 cromossomos, cresce, ele fica só com o que a mãe mandou de cromossomos. E aí, nesse caso, o filhote tem só o que a mãe mandou. Então, ele é literalmente um filho da mãe. Filho exclusivamente geneticamente da mãe, porque ela mandou as características genéticas e deu. E aquilo ali, enfim, quando acontece esse tipo de coisa, então, o que ocorre para essas situações é que a fêmea vai definir todas as características do filho macho. Então, nesse caso, é um processo partenogênico, porque um óvulo desenvolveu sem sofrer fecundação. Nesse caso, o óvulo fica somente com a metade do número de cromossomos e o indivíduo que nascer disso aí vai ter só essa metade. Já, se o óvulo da fêmea for fecundado pelo espermatozoide do macho, vai ter 18 da mãe, 18 do pai, junta dá 36 de novo e volta da fêmea. Sendo assim, um dos sexos apresenta um 2N, nesse caso as fêmeas, e um dos sexos apresenta um N, o número haploide, nesse caso os machos. Esse sistema se chama haploide e diploide. É comum para as espécies que fazem partenogênese, por exemplo, carrapato também pode fazer esse tipo de coisa, cupim pode fazer esse tipo de coisa, formigas podem fazer esse tipo de coisa. É muito comum entre insetos que algumas espécies possam fazer isso. Tem outros animais que podem fazer também, mas esses são os grupos mais populares. Fora isso, nós sabemos então que os nossos cromossomos, em especial os humanos, X e Y, que são aqueles que definem as características sexuais, eles não são perfeitamente idênticos. Então, por que eles se juntam como par? Na verdade, eles se juntam como par, vamos dizer assim, extraoficialmente, porque eles são quem sobrou. Ou seja, já que não tem mais com quem fazer dupla, eu vou fazer contigo. É mais ou menos isso. Na prática, geneticamente falando, os cromossomos X e Y, eles apresentam apenas uma parte deles que ela é homóloga, que é compatível, e o resto não é homólogo. Então, se isso aqui é o nosso centrômero, a linha pontilhada, a linha do centrômero, da linha para baixo nós temos as porções que são homólogas, que são compatíveis entre X e Y. Quando a gente tiver algum tipo de herança genética, algum tipo de característica genética ligado nesse fragmento de baixo, nós vamos ter uma herança dita parcialmente ligada ao sexo. Significa, tem a ver com os cromossomos sexuais, mas pode estar no X ou pode estar no Y. É um pedaço de X e de Y. Nesse caso, tem uma síndrome chamada síndrome de Usher, que na verdade dá um problema na formação do olho, né? Em que a pessoa fica com a íris totalmente aberta direto. Então ela tem problemas visuais durante o dia, uma cegueira diurna por causa do excesso de entrada de luz. Nesse caso, tem a ver com X, tem a ver com Y, porque está nos dois pedaços. E nesse caso aí, a proporcionalidade de indivíduos afetados é a mesma, já que pode ter no X, já que pode ter no Y. Agora, nós podemos ter heranças que estão ligadas somente nesse pedacinho vermelho, que é só do cromossomo X. Se é só do cromossomo X, mas o cromossomo X, ele aparece para mulheres e aparece também para homens, então a gente pode dizer que essa herança é uma herança que, independente do sexo,
vai aparecer nos sexos. Então, chamada de herança ligada ao sexo, sex-linked ou herança ligada ao cromossomo X. Nesse caso, esse tipo de herança pode ser dominante, pode ser recessivo. Essas heranças ligadas ao cromossomo X, elas vão ter diferenças em quantos indivíduos vão ser do sexo masculino e quantos vão ser do feminino. Quando a gente tem herança ligada no cromossomo X, só nesse pedacinho vermelho, que é só do X, é uma região não homóloga ou não compatível do X em relação ao Y. Significa, só tem no X. Essas heranças que são ligadas no cromossomo X são muito famosas, especialmente as que são recessivas, que são o daltonismo, que é aquele problema de enxergar cores, com inversão de cores. Segundo, a hemofilia, que são aqueles problemas que a gente vai ter para a coagulação do sangue. E também a distrofia muscular, especialmente do tipo do Duchenne, que é aquela atrofia progressiva da musculatura estriada esquelética, especialmente depois das outras musculaturas. Quando acontecem esses casos, a gente vai ter nas heranças recessivas do cromossomo X, só do pedacinho do X, nós vamos ter uma herança em que tem muito mais homens do que mulheres afetados. Nesses casos, as heranças recessivas ligadas do X, o número de homens é maior porque o homem não tem a hipótese de ser homozigoto dominante ou recessivo, porque o homem só tem um X e um Y. Logo, o homem vai ser dito um homem hemizigoto e não homozigoto, porque só tem o X e o homem não tem o segundo X. As mulheres, como podem ser XX e serem afetadas nos dois, afetadas em um ou não afetadas em nenhum dos dois, ela pode ser homozigótica ou heterozigótica. Então, para as heranças recessivas do cromossomo X, nós temos então daltonismo, distrofia muscular ou distrofia muscular do Duchenne ou ainda hemofilia. Nesses casos, nessas aqui, sempre mais em homens do que em mulheres. Já, se a gente tiver uma herança dominante ligada no cromossomo X, herança dominante ligada no X sempre dá mais em mulheres do que em homens. Então percebam uma coisa importante. Nessas heranças que a gente vai ter, que envolvem cromossomos sexuais, obrigatoriamente vai haver uma desproporção entre mulheres e homens afetados. Nesse caso, como pega o X e o Y e aí tanto faz, nesse caso não há desproporção. Então pode estar nos dois. Cuidado com esse tipo de identificação. Quando a gente tem, então, heranças ligadas ao cromossomo X que são dominantes, é muito normal que os pais, os homens afetados, gerem filhas afetadas, porque ele passa o seu cromossomo X afetado para ela. E que mães não afetadas, que elas vão passar então o seu cromossomo X para os meninos, para os filhos homens, nesse caso, elas acabam normalmente salvando os meninos de serem afetados. Então, no caso, assim vamos resumir, das heranças ligadas ao X que são recessivas, tem mais homens. No caso das heranças que são ligadas ao X e são dominantes, tem mais mulheres. Então, cuidem bastante com isso. Já, se a gente tiver uma outra herança que não é ligada no X, que não é sex-linked, que é ligada no cromossomo Y, essa herança que é ligada no cromossomo Y é só do Y. Então, ela é exclusiva do Y. Então, ela é limitada ao sexo masculino. Como ela é limitada ao sexo masculino, tá? Então, nesse caso, ela fica presa no sexo masculino, é exclusiva do sexo masculino, ela é chamada de herança holândrica ou herança ligada ao Y. Quando é uma herança ligada ao Y, tá? Então ela é restrita para o sexo masculino, é só dos homens, essa herança, que ela é restrita do Y, ela na verdade só pode aparecer em homens. Então, por exemplo, o caso mais clássico que nós vamos ter é a hipertricose auricular, que são aquele monte de pelos que crescem nas orelhas dos homens. Como um homem passa o Y para o seu filho homem, então todos os homens daquela família devem ter a mesma característica. Então, a hipertricose auricular, que são esses pelos grandes nas orelhas, é um grande exemplo. Só que, cuidado, tem um último casinho que é importante. Existem duas heranças chamadas de herança limitada ao sexo, como é o caso da barba, só homens têm, e a herança influenciada pelo sexo, a calvície, que aí homens e mulheres podem ter. Essas heranças, embora elas tenham muito mais num sexo que no outro, nos dois exemplos aqui, muito mais em homens que em mulheres, existe mulher barbada e existe também mulher calva, mulher com pouco cabelo, com calvície. Significa que nesse caso existe uma influência hormonal. Então, das duas, uma. É possível que exista um fator genético autossômico, então está ligado nos autossomos, mas os hormônios interferem, fazendo com que apareça mais num sexo que no outro.
Então, no caso em especial da barba, por exemplo, em geral, são problemas relacionados aos autossomos, mais um problema hormonalzinho. Em geral, por exemplo, problema nas adrenais, que em geral pode ser causado por câncer, por exemplo. No caso da calvície, é a mesma coisa. Tem mulher que tem gene para calvície, mas em função dos hormônios, isso fica, entre aspas, apagado para ela, fica como se fosse uma herança recessiva. Então, nessas situações, a gente deve cuidar, porque é uma herança autossômica que tem influência de hormônios, portanto, pode aparecer mais para um dos sexos do que para os outros.